Parapsicologia. Desde os mais antigos registros dos mais variados povos e culturas, encontramos o medo e a insegurança perante fenômenos aparentemente inexplicáveis. E na tentativa de explicar e dominar esses fenômenos atmosféricos, astronômicos e também fenômenos de cunho psíquico, os homens recorreram às mais variadas superstições e crendices, e muitas persistem até hoje. E as explicações supersticiosas dos fenômenos relacionados à mente humana foram desde espírito dos mortos, demônios, fadas, duendes, entidades sobrenaturais, seres extraterrestres, bruxas, etc. As investigações desses fenômenos sempre interessaram a alguns sábios e estudiosos, mas como interpretação científica só foi estudada a partir de 1882 pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, com a chamada metapsíquica. Até que, em 1953, a parapsicologia foi reconhecida oficial como ciência por ocasião do Congresso Internacional de Parapsicologia, organizado em Utrecht pelo Ministério da Educação e Cultura da Holanda. A definição de parapsicologia, pela etimologia, é além da psicologia. E o termo foi estabelecido pelo alemão Max de Sor em 1889 e estabelecido oficialmente em 1953 no Congresso Internacional de Utrecht, na Holanda, substituindo os nomes até então mais frequentes como metapsíquica e ciências psíquicas. Parapsicologia é a ciência que estuda os fenômenos considerados incomuns, à margem do normal, com rigor científico. A parapsicologia se diversificou em várias correntes. As principais foram a escola russa, a europeia e a escola americana. A escola russa originalmente estudava apenas fenômenos telérgicos, como a telecinesia, e não considerava telepatia ou precognição. Era por isso chamada Escola Materialista de Parapsicologia. A escola americana considera apenas experiências de laboratório, e não os infindáveis casos espontâneos de fenômenos parapsicológicos que não ocorrem em ambientes de laboratório, e por isso não se podem usar os métodos de pesquisa usados na ciência tradicional. É erro da ciência tradicional querer reduzir toda a metodologia científica à estatística, ao laboratório, à repetição à vontade. Não é a realidade que tem que se adaptar ao método de pesquisa, e sim buscar novos métodos de pesquisa que se adaptem à realidade. Isto sim é ciência. A escola americana, que tem como seu principal precursor o cientista Francis Heine, não considera a teleologia nos fenômenos físicos, e sim apenas um princípio chamado PK, psicapa, ou psicoquinesis, que significa movimento espiritual, influência direta do espírito sobre a matéria. A escola europeia é chamada de eclética, porque estuda os fenômenos extranormais, como os fenômenos telérgicos, e também estuda os fenômenos paranormais, como a telepatia. Fraudes. O pesquisador de fenômenos parapsicológicos sempre tem que ficar atento sobre os mais variados tipos de fraudes que podem ocorrer. Já foram desmascaradas muitas e muitas pessoas consideradas totalmente idôneas na execução de supostos fenômenos parapsicológicos. No Brasil, o precursor dos estudos parapsicológicos
é o parapsicólogo e padre jesuíta Oscar Gonçalves Quevedo. Segue a Escola Europeia de Parapsicologia e é incansável em desmistificar superstições e falsos milagres. Seus estudos compreendem também analisar e divulgar os verdadeiros milagres de Deus, que superam qualquer fenômeno parapsicológico e quaisquer forças da natureza. Pelo verdadeiro milagre, Deus prova e assina a sua doutrina. Importância da parapsicologia. Prova o grande poder do inconsciente na execução dos fenômenos parapsicológicos e que, melhor estudado, poderá trazer tanto bem para a humanidade. A parapsicologia, explicando e desmistificando as mais diversas superstições, liberta o ser humano das inseguranças e medos gerados por tais fenômenos. Prova que o ser humano possui uma faculdade espiritual que supera o tempo e o espaço. A existência da alma espiritual no ser humano conduz à questão da sobrevivência após a morte, que deixa de ser algo puramente hipotético ou de necessidade teológica ou metafísica para passar a ser algo concreto. Prova que o ser humano é dotado de telergia, uma força psicofísica, bioeletricidade, determinada e definida pela vontade do inconsciente humano e que é capaz de produzir diversas ações, os fenômenos extranormais, como movimentar objetos, telecinesia, estalos e barulhos, tipologia, luzes e clarões, fotogênese, ectoplasmia, fogo espontâneo, pirogênese, um objeto atravessar obstáculos como paredes e vidros, aporte, levitação e outros. Quanto às faculdades psíquicas de conhecimento, podemos citar a hiperestesia indireta do pensamento, que é a leitura sensorial do pensamento. A xenoglossia, falar língua que não estudou. E a faculdade psigama, ou popular telepatia, que são os fenômenos paranormais. Conhecimento do passado, retrocognição. Do presente, simulcognição. E do futuro, pré-cognição. Os fenômenos parapsicológicos são causados pelo inconsciente. São espontâneos, incontroláveis e involuntários. Não são um dom, e podem ser sim um desequilíbrio psíquico se forem constantemente estimulados. Outro aspecto da importância da parapsicologia é o estudo do milagre, também chamado de fenômeno supranormal. Os verdadeiros milagres merecem um estudo bem detalhado, pois, em primeiro lugar, tem que provar que não é um falso milagre, como a grande maioria. E depois tem que estudar as características em que ocorreram tais fatos, aliados ao estudo da teologia. Pelos verdadeiros milagres, temos as provas derradeiras da existência e da ação do próprio Deus.